Senador, nós estamos numa luta. Eu estive em Brasília na quarta-feira passada de manhã e voltei à noite. Fui a 2 compromissos em Brasília e a gente, durante o período que eu passei em Brasília, muito tempo da minha vida, cobrindo Câmara e Senado, constrói um leque de relações e eu tenho boas fontes de informações, tanto no Poder Legislativo como no Executivo, no Judiciário, enfim. E me assustou a informação que eu recebi e eu desencadeei, a partir daquele momento, de quarta-feira para cá, uma campanha firme, forte. Estou pedindo a alguns jogadores de futebol que são símbolos no Brasil, como o Falcão, o Dunga, numa campanha forte, firme, para que a Câmara dos Deputados não aprove a liberação da maconha. E, lamentavelmente, o PT, o PCdoB, PSOL, esses partidos de esquerda estão negociando com o Rodrigo Maia. O deputado gaúcho Alceu Moreira me garantiu na segunda-feira aqui no ar que conversou com o Rodrigo Maia que ele não colocaria nessa semana que está encerrando hoje. Mas é possível que coloque em pauta na próxima semana. Para mim será um desastre para o Brasil, um sanatório geral. Qual é a sua avaliação? O que o senhor pode fazer? Milton, primeiramente eu quero dizer que eu gostaria muito de ter recebido sua visita aqui em Brasília. Estou aqui falando com você diretamente do Senado e da próxima oportunidade que vier aqui, por favor, queria lhe conhecer pessoalmente, porque já lhe admiro pelo trabalho. Mas vamos lá, essa questão me dá até vergonha de como parlamentar, como um servidor, né, aqui no Senado, servidor do estado do Ceará, do meu povo cearense, ter que, num momento como esse, de pandemia, onde as pessoas estão preocupadas com a saúde e com o emprego, a Câmara dos Deputados, de forma sorrateira, de forma covarde, querer fazer sem debate, a liberação da maconha. E o pior, Milton, eu vou além, se escondendo numa cortina de fumaça aí, literalmente, né? No escudo de crianças, de pessoas idosas que precisam de um medicamento. Olha só que coisa, um medicamento que já foi liberado pela Anvisa no ano passado, um medicamento que apenas uma das 300, quase 400 moléculas da maconha, uma que produzida em laboratório, de forma até sintética, ajuda em alguns casos. Ou seja, é algo assim, inclusive isso foi motivo de escândalo no Brasil em 2014. Eu espero que as pessoas não esqueçam dessa estratégia do pessoal que defende a droga da maconha, que não é nada inofensiva, né? Que além de separar pai de filho, causa evasão escolar, potencializa a esquizofrenia, todos aqueles problemas do cigarro, a maconha causa 8 vezes mais e atinge o cérebro, destrói o cérebro. Mas teve um escândalo em 2014, enquanto a gente estava vivendo uma Copa do Mundo, o ano de Copa do Mundo. Vou relembrar rapidamente aqui para você. Nós estávamos com eleições para presidente da República, governador, senador do estado, e simplesmente um parlamentar aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado, estava debatendo sem que ninguém soubesse, né, parece que aproveita esses momentos, a liberação da maconha. Naquele momento, por uma atitude de um outro parlamentar, que foi o Magno Malta, Sim. que na última hora descobriu isso com os movimentos contra a droga no Brasil, que ele teve a coragem de se posicionar e o outro parlamentar aqui teve que abortar a liberação que estava fazendo sem debate num ano de Copa do Mundo. E, inclusive, no vídeo que foi vazado, Milton, vou depois passar para você, Sim. que é bom a gente relembrar, os ativistas pró-maconha do Brasil, dos Estados Unidos e, se eu não me engano, do México, estavam combinando a estratégia e esqueceram de apagar esse vídeo no Hangout do YouTube, e esse vídeo está disponível, porque, inclusive lá no YouTube, aqui na TV Senado foi mostrado, quando ele diz o seguinte, a nossa estratégia é o seguinte: vamos primeiro emocionar a nação brasileira
mostrando crianças tendo convulsões. Depois, a gente envolve os médicos. Olha só que grave. Meu Deus. Envolve os médicos porque eles vão ter interesse na prescrição, ou seja, venda, né? E, por último, a gente consegue o que verdadeiramente a gente quer, que é a maconha recreativa. Então, não existe limite entre maconha medicinal, que nem existe isso, né, de uso medicinal, e maconha recreativa. O Osmar Terra, que é um ex-ministro, deputado federal, conhece esse assunto, é médico e sabe que é uma grande falácia. Então nós estamos vivendo aqui uma guerra, na verdade, mas a população brasileira está se levantando e está dizendo para os seus deputados federais que não aceita esse tipo de jogada em plena pandemia. Sim, pois não, senador. Perfeito a sua... Senador, está me escutando? Pensei que tivesse caído. Perfeita a sua colocação, perfeita, é muito importante. Agora, o Rodrigo Maia está fazendo um jogo, eu diria um jogo sujo, né? Porque ele quer se manter na Câmara dos Deputados, na presidência, e está fazendo esse jogo com o Paulo, lá o Paulo... Teixeira, que defende abertamente a liberação da maconha, o Tarso Genro, Fernando Henrique Cardoso. Eu gostaria que esses senhores aí comprassem maconha e dessem para os seus filhos, seus netos, e ficassem observando o comportamento deles, porque é impossível que um agente público responsável, num país com 210 milhões de pessoas, com 17 mil quilômetros de fronteira seca, fazendo divisas com os maiores produtores de drogas do mundo. Nós temos aqui do lado o senador Eduardo Girão, um exemplo do Uruguai, que lamentavelmente eu estive lá, conversei com o Tabaré Vázquez quando era o presidente da República do Uruguai, médico. Ele pegou o governo já com aprovação feita pelo seu antecessor, Mujica, que agora é senador da República, e sabe o que ele está propondo no Uruguai? A liberação da cocaína. O grupo Soros entrando e está comprando deputados em Brasília também, o grupo Soros. Aqui nos bastidores, e o programa Bastidores do Poder tem tudo a ver, né? Eu estou revelando para você que existe um trabalho muito forte desse grupo que é do narconegócio. Na verdade, o interesse, e é bom que fique essa denúncia para a gente refletir, o interesse é tornar o Brasil o maior produtor e exportador de maconha do mundo. Não interessa quantas gerações nós vamos perder aqui, porque a Polícia Federal, eu já estive na Polícia Federal essa semana, e ela emitiu uma nota técnica contra a liberação, porque diz que não tem como rastrear a maconha, não tem como controlar essas plantações que querem fazer aqui. E olha que coisa incrível, eu estou falando com o estado do Rio Grande do Sul, eu sei que o seu programa tem repercussão nacional e até fora do país, mas o grande orgulho nosso do Brasil hoje, que está segurando as pontas do país, é o agronegócio. E a gente não pode permitir uma aberração dessa de colocarem esse produto, a maconha, como uma alternativa para o agronegócio, porque o país viraria piada internacional, o Brasil viraria uma piada. Nós não precisamos disso, né? A saúde mental dos nossos garotos, né? Então, assim, a gente tem que produzir alimentos saudáveis, e o Rio Grande do Sul é um estado muito promissor nesse aspecto. Agora, o Rodrigo Maia, com todo respeito, ficar... Não, e votação virtual, né? Ensaiando isso de forma clara, defendendo isso nos bastidores aqui, enquanto ele não coloca a prisão em segunda instância, que é o que o povo brasileiro pede a gente aqui, o fim do foro privilegiado, que é o guarda-chuva de corrupção do Brasil, Milton, e que está parado na mesinha dele lá, há 600 dias. Por incrível que pareça, o Senado já fez a sua parte, aqui já aprovou o fim do foro privilegiado, porque, como eu disse no último programa contigo, é um poder protegendo o outro aqui, então tem que acabar esse foro, porque vai deixar as coisas fluírem naturalmente. Então,
essa bancada do narco-negócio está atuando forte. Jorge Soros, a gente sabe, um dos maiores investidores mundiais da esquerda, investe do próprio bolso. Lá no Uruguai é um exemplo disso, ele tirou $1 milhão e fez um ato com o Mujica, lá na época que o Mujica era presidente. Você pode pesquisar aí, tá nos jornais. Sim. E ele investiu. Veja o que aconteceu no Uruguai. Um país muito menor que daria para controlar mais. Olha o que aconteceu, a destruição. Os índices de violência, cresceram, Milton. Né? Então eu tive a oportunidade de conversar com o Marcel Van Hatten essa semana, que é um deputado que eu admiro. Conversei também com o senador Lazier Martins, também que eu admiro, e eles fecharam questão com relação a esse absurdo de liberar maconha aqui no Brasil. O Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes, e o Uruguai, o depoimento das pessoas, enfim, o Uruguai, que era um país tranquilo, o índice de criminalidade cresceu muito, né? E agora corre esse risco também, novamente, da irresponsabilidade desse cidadão aí, El Pepe Mujica, propondo a liberação da cocaína, né? Sim, no Uruguai. Sim. É uma escalada, né? Começa com a maconha, que eles têm glamorizado, a mídia, a grande mídia, infelizmente, tem glamorizado em filmes, porque, vamos dizer assim, é uma droga que é uma porta de entrada para outras drogas, né? Então, depois vem cocaína, depois vem LSD, depois vem crack, não duvide disso não. Entendeu? A situação, a gente não pode tolerar. A tolerância com droga tem que ser zero. Né? E a gente está aqui para pedir ao seu enorme público aí de ouvintes que converse com seus deputados federais, enquanto é tempo. Nós temos esse final de semana. Se manifeste nas redes sociais dele. O pessoal do PT, do PCdoB não adianta. PSOL, PT, PCdoB, esses aí, PSB, PDT, eles estão envolvidos aí esses, lamentavelmente, eles querem a aprovação da droga. E alguns também do Partido Novo, né? Tem gente que, olha, é lamentável. Eu sei da posição do Marcel Van Hatten, que é contrária, mas tem gente dentro do partido dele defendendo a liberação das drogas, né? Como liberais, enfim, que o Estado não tem que o Estado não tem que interferir nisso e não sei o quê. Mas o que a gente precisa levar, Milton, é serenidade para esse debate e ciência. Sim. Porque a ciência está do nosso lado, contra as drogas e a favor da vida. Entendeu? Os índices, para você ter uma ideia, eu participei de uma live no sábado, com a deputada Bia Kicis, com o ex-ministro Osmar Terra, e o Kevin Sabet. O Kevin Sabet é um dos maiores especialistas do mundo. Só para você ter uma ideia, nos últimos 3 governos americanos, Bush, o Clinton e o Obama, ou seja, republicanos e democratas, ele estava como consultor de drogas dos Estados Unidos. E ele mostra claramente que quando você libera uma droga, você não diminui o tráfico, você aumenta a violência e explode o consumo. Então, é algo assim inimaginável, em pleno século XXI, quererem liberar, glamorizar uma droga que não tem, repito, nada de inofensivo e é muito perigosa. Tanto é que a Associação Brasileira de Psiquiatria, que reúne 8 mil médicos no Brasil, é terminantemente contra, já fez uma nota essa semana se manifestando contra esse PL 399, lá da Câmara dos Deputados, que espero que com a mobilização popular a gente possa parar com esse debate que não é prioridade para o Brasil, é uma inversão de valores e uma inversão de prioridades. O que me chama a atenção é que a mídia, né, os meus colegas, a mídia nacional, neste momento ela não dá importância nenhuma. Está na linha conosco agora, senador Eduardo Girão. Osmar Terra, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Milton, boa tarde, senador Girão. Prazer aí participar do programa do Milton, mas em uma grande companhia aí, que é o senador Eduardo Girão. Não, o senador Eduardo Girão é daqueles brasileiros que nós, brasileiros aqui na planície, né,
precisamos dentro do Congresso Nacional, né, pela sua postura, pelo compromisso que tem com o presente, com o futuro da nossa nação. Ele estava dando uma aula aqui para nós, uma prestação de serviço aos nossos ouvintes sobre a liberação da maconha, né? Citou, inclusive, uma live que ele fez com... Todos os políticos parlamentares, né, líderes políticos fossem como o senador Girão, o Brasil seria muito, mas muito melhor de se viver. Pode ter certeza disso. Eu tenho muito orgulho de ter o Girão na minha parceria aí, na caminhada que a gente faz aí, lutando por um Brasil melhor. Né? Obrigado, Osmar. Isso eu aprendi muito com você. Antes de imaginar ser político, você já era uma referência para mim, por esse seu idealismo por um Brasil sem drogas, por uma sociedade mais saudável. Uhum. E nós estamos aqui, deputado Osmar Terra, conversando com o senador Girão, nessa grande mobilização, né, desde a semana passada, no sentido de evitar que o Rodrigo Maia, e o senador Girão, ele foi muito feliz nas colocações dele. O senador Girão diz o seguinte, deputado Osmar Terra, o senhor que está lá na Câmara, que eu acho que o senhor pode cobrar do Rodrigo Maia, por que ele não bota, não tira da gavetinha dele, como disse o senador Girão, o foro privilegiado que está lá na gavetinha dele? Por que ele não vota o fim da prisão em segunda instância? Votar drogas agora, neste momento? É uma loucura, né? É um assunto que a sociedade brasileira rejeita, né? Qualquer pesquisa de opinião que se fizer, 70%, 80% das pessoas não querem nem ouvir falar em legalizar maconha, legalizar droga, porque sofrem muito com isso. Boa parte das famílias brasileiras já tem alguém doente, com alteração importante de comportamento, alteração importante no cérebro, né? Por uso de drogas, né? E a maconha é a mais frequente delas, das drogas ilícitas, né? Porta de entrada, inclusive, das outras drogas. E as pessoas não querem nem ouvir falar. Realmente é incompreensível a gente chegar a esse momento e ter que ainda ficar discutindo a urgência de um assunto desse. Não tem urgência nenhuma. E como disse o senador Girão, né? No momento de pandemia, que tem desemprego, fome, miséria, colocar essa pauta... olha, sinceramente, né, deputado Osmar Terra? Eu estou completamente de acordo aí com a ideia de nós deixarmos esse assunto para depois, né? Se querem discutir, o lobby da maconha é muito forte no Congresso, né? E é um lobby para liberar a maconha, não vem com essa conversa de maconha medicinal, que isso é subterfúgio, estão se escondendo atrás das criancinhas doentes para poder aprovar um absurdo desse, né? Então, ontem eu tive, uma notícia aí também, primeira mão para ti. Ontem participei de uma reunião com a diretoria da Frente Parlamentar do Agronegócio, inclusive presidida pelo deputado Alceu Moreira. E todos eles foram unânimes em retirar o apoio a esse projeto. Não vão apoiar o projeto, cancelaram inclusive reuniões com essa empresa canadense, aí, que é a maior do mundo, está fazendo um lobby direto em cima dos deputados, em cima dos senadores, em cima de todo mundo lá. Eles cancelaram a reunião com essa empresa, né? Não vão mais conversar com ela. A igreja, a CNBB lançou um manifesto contra esse projeto, né, os bispos do Brasil. Dom Arani Tempesta, lá, que é o arcebispo do Rio de Janeiro, gravou um vídeo condenando esse projeto, né? O nosso querido arcebispo de Porto Alegre também já se posicionou, ele é vice da CNBB, contra a Frente Parlamentar dos Evangélicos, que são mais de 100 deputados e senadores, já se posicionou contra. Então, não sei a serviço do que está havendo. É o lobby ali, é o Paulo Teixeira, do PT, é o deputado lá do PSOL, Marcelo Freixo, é o deputado lá do PSB lá do Paraná, o Luciano Dutti lá. São eles que estão pressionando, né? E essa empresa ajudando, né? Uhum. Sim, é muito dinheiro que rola aí também, né? O deputado Osmar Terra, aproveitar sua presença com o senador Eduardo Girão. Eu queria, senador Eduardo Girão, e a sua posição e do deputado Osmar Terra também, porque envolve as duas casas. Eu estou vendo aqui a lista, inclusive eu entrevistei ontem aqui a senadora Rose de Freitas. Eu estou apavorado aqui eu não vi o seu nome aqui, senador Girão,
na lista dos signatários que apoiam a PEC para que o Alcolumbre continue na presidência tenha a possibilidade de continuar na presidência do Senado e o Rodrigo Maia, nas planilhas da Odebrecht, o Botafogo, continue também. Não vi o seu nome aqui nessa lista. Você nem viu o meu nome, nem vai ver, né? Porque eu considero um absurdo tá se discutindo a reeleição nesse momento aqui do Brasil, onde as pessoas querem uma alternância de poder no Senado, que não demandou pautas da sociedade, como a própria prisão em segunda instância, como CPI de lava-toga, os impeachments de ministros, que são dezenas e dezenas e dezenas de ministros do Supremo Tribunal Federal, que o Senado não faz a sua parte, se acovarda perante o povo brasileiro, e está se discutindo uma reeleição. Então não dá para aguentar mais 2 anos, assim, com todo o respeito à pessoa do presidente Davi, né? Mas a gente precisa de novos ares, né? E eu não vou assinar, inclusive, muito pelo contrário, eu entrei com um grupo de 10 senadores, inclusive o Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, para que o Supremo Tribunal Federal, uma petição para que não permita esse absurdo que é a reeleição aqui na casa. Uhum. E deputado Osmar Terry, na Câmara? Olha, na Câmara não tem ainda, pelo menos eu não vi nenhum movimento para reeleição lá, né? Não, já tem vários movimentos, um deles é essa pauta da droga. Ele está negociando de tudo que é jeito. Indiretamente, sim, indiretamente pode ser, né? Mas aí a Câmara, eu tenho certeza que ela tem uma... É mais difícil tu trabalhar uma reeleição na Câmara do que no Senado. No Senado são 81 senadores, né? A Câmara são 513 deputados. Então, eu acho que vai haver alternância natural, pelo menos a informação que eu tenho do meu líder lá, do MDB, o deputado Baleia Rossi, é que o processo vai ser um processo normal de sucessão lá e não vai, pelo menos até agora não se falou em reeleição. Uhum. Senador Eduardo Girão, olha, eu quero agradecer a atenção com o Grupo Bandeirantes, muito obrigado mais uma vez. Alguma questão que eu não tenha colocado aí? Próxima vez que eu souber que o senhor esteve aqui em Brasília e não nos procurou para trocarmos uma ideia, eu vou ficar ofendido, tá? Vou lhe procurar aí para tomar um café com o senhor. Tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente também. Só dar mais uma informação, se você me permite, Milton. Sim. Você conhece a nossa linha de independência aqui no Senado, né? Somos a favor do Brasil e por mais que algumas pautas eu possa discordar do presidente da República, eu tenho que reconhecer e parabenizar, né, o presidente Bolsonaro, porque todos os ministérios, olha o que eu vou falar aqui, né, todos os ministérios se declararam agora através de nota oficial contra esse absurdo de liberar maconha no Brasil. Então isso mostra um compromisso de campanha do presidente, né, que está cumprindo esse compromisso, está sendo coerente, e eu acho que a gente tem que se levantar e, nesse momento, darmos as mãos, cobrarmos os deputados federais que a gente votou, que a gente conhece, nas redes sociais dele, contra esse PL 399 que libera a maconha no território nacional. Senador, a situação da pandemia, do coronavírus no Ceará, as crianças já voltaram para a escola. Eu digo isso porque nós estamos com esse debate aqui, o deputado Osmar Terra tem uma posição firme sobre isso também. E para mim não ficar aqui no discurso, eu tenho imprimido o ritmo da prática. Então, ontem eu coloquei um cidadão direto de Kalmar, da Suécia, dando um depoimento das filhas e das netas dele, que nunca saíram de dentro da escola, que nunca foi fechado absolutamente nada lá, e que ele, inclusive, sendo brasileiro, faz 2 semanas que ele foi lá visitar as netas e as filhas, e a filha, e ele chegou na Suécia e saiu no primeiro dia nas ruas de máscara, e aí começaram a olhar atravessado para ele. E aí ele foi ver, porque lá não usam máscara, só as pessoas doentes. Ele estava explicando no ar aqui ontem.
e que não parou absolutamente nada na Suécia. Pois né? é. Como é que está é. a situação do Ceará? A situação do Ceará está vexatória, porque a pandemia já passou há muito tempo e nós temos cobrado publicamente uma postura do governador, que é do Partido dos Trabalhadores, que volte às aulas. Você sabe quantas escolas já fecharam, Milton, no estado do Ceará? 180 escolas particulares fecharam. Né? Ou seja, mais desemprego. Sabe por quê? Eu fui visitar as escolas agora lá, tanto as públicas, que eu fui nas públicas, quanto as privadas. E na pública que eu fui, que fica até vizinho a uma particular, não prepararam nada. Durante 5 meses de pandemia, eles não arrumaram nada, se prepararam para a retomada. Estava lá ainda quebrando parede para arejar a sala. Tinha lá a marca do Comando Vermelho dentro do ginásio, na escola pública. Então, é um absurdo, porque virou politicagem. Na verdade, virou politicagem. O governador não quer se indispor com o sindicato, lá dos professores da escola pública, né? E porque e ao mesmo tempo professores, merendeiras, o pessoal que trabalha na cantina, está todo mundo sendo demitido das particulares porque não volta. Então, assim, mas a verdade, você sabe, a verdade sempre triunfa e o bem vai prevalecer. Nós estamos vivendo uma ditadura no estado do Ceará. Essa é a grande realidade e nós estamos combatendo isso e vamos vencer, com a graça de Deus. Doutor Eu posso fazer um comentário aí sobre o Ceará? Eu estou acompanhando a pandemia em todos os estados, com dados, né, com informações. Se o Ceará fosse um país, seria o país com a maior mortalidade do mundo. Do mundo. Fez uma quarentena, um lockdown, fechou escola, trancou tudo. Fez uma das quarentenas mais radicais, prendeu gente andando na beira da praia. Fez um horror lá e é o lugar que mais morreu gente no mundo, proporcionalmente à população. Sabia disso, Girão? Sabia. Eu fiz esse levantamento ontem. E é o lugar que mais se mata no mundo de assassinato, lá no estado do Ceará, em plena pandemia. Então, isso não sai, infelizmente, e na mídia de lá, na grande mídia, e eu agradeço a oportunidade de estar podendo denunciar o que está acontecendo no nosso estado. Vale ressaltar, Milton, para encerrar, que lá no nosso estado, a gente está tendo um movimento das pessoas se indo fazer carreatas nas ruas, sentindo exatamente isso que está acontecendo. Porque, olha, até a ciência, você colocou da Suécia aí, mas eu recebi dados da Alemanha e da República Tcheca que voltaram às aulas já faz meses que voltaram às aulas e o contágio não houve, né? Não aumentou o contágio. Então, assim, é um negócio... Até a ONU se posicionou que seria uma tragédia se não voltasse às aulas. E o pessoal lá fica com esse... A realidade que nós temos é que o PT e o PSDB, eles são iguais. O Tasso Gereissati, que eu conheço muito bem, conheço a família da Renata, da esposa dele, né? O sogro que faleceu naquele avião da VASP, enfim. Eu conheço bem o Tasso Gereissati, esse Ciro Gomes, essa turma aí, é a turma do quanto pior, melhor. Eu vou dizer isso para os nossos ouvintes aqui, porque na última entrevista o senador Eduardo Girão me trouxe uma informação aqui, que eu tenho usado ela muito nas minhas entrevistas. Deputado Osmar Terra, o senhor acredita que todo o estado do Ceará tem apenas 10 cidades que têm UTI? É pouco, né? 10 cidades apenas. No começo da pandemia, né? No começo da pandemia, exatamente. Depois receberam tanto dinheiro do governo federal, tanta coisa que já ampliaram. Mas no começo da pandemia, 10% dos municípios do Ceará não tinham condição de receber paciente com Covid grave. É uma loucura. Eu quero agradecer mais uma vez a sua gentileza, um grande final de semana para o senhor. Muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes, para a sua família, sucesso para o senhor. Continue assim, porque o Brasil nós vamos resgatar esse país com pessoas do seu nível, com o comprometimento que o senhor tem com o presente, com o futuro. É isso que nós precisamos. Deputado Osmar Terra, a mesma coisa também. Quero agradecer a gentileza e também destacar o trabalho do deputado Osmar Terra, que também
é um homem compromissado com o presente e com o futuro, né? Muito obrigado, Milton. Deus abençoe vocês. Parabéns pelo programa.